está começando mais um Backstage Cast. Dessa vez o assunto é a Olimpíada. Estamos aqui com Idris Stein e com Thales Nicote. Os dois estão cobrindo a Olimpíada pela rádio Sintonia Esportiva e pelo portal Em Todo Lugar. Estão por dentro de tudo que acontece em Tóquio. Essa entrevista foi gravada no dia 21 de julho e você acompanha a partir de agora. Sejam muito bem-vindos, Thales Nicote e Idris Stein, ao programa aqui, ao canal. Começar, antes de falar de Olimpíadas, né, queria que vocês falassem um pouco de vocês, como que começou essa relação de vocês com o esporte, vocês têm interesse em algum esporte específico, quais são os maiores ídolos de vocês no esporte? Thales, os mais velhos primeiro. Assim, Idris, então tá bom. Cara, eu sempre gostei muito de futebol, propriamente dito, né? E a primeira Olimpíada que eu acompanhei me marcou bastante, que foi a Olimpíada de Pequim. Eu tinha 13 anos na época, mas aquela medalha de ouro do César Cielo me fez expandir assim, os horizontes. Não vou dizer que eu acompanho sempre todas as modalidades, até porque a mídia aqui do Brasil não foca, né? Em várias modalidades, ela tem as modalidades mais específicas, mas a Olimpíada é realmente um evento espetacular e que a gente tem a oportunidade só de 4 em 4 anos. Esse demorou 5, né? O ciclo olímpico por causa da pandemia. Então é uma oportunidade única para a gente estar acompanhando. E é bom demais, né, cara? A gente vai viver aí madrugadas intensas, cafezinho do lado, insônia, porque vai ser bom demais. E obrigado pelo convite, Rafael. Nada. Vai, Idris. Então, cara, eu sempre fui apaixonado por esporte desde muito pequeno. Eu sou daquela família que os meus pais me colocavam em tudo quanto era esporte. Então, eu já pratiquei tênis, já pratiquei vôlei, já pratiquei futebol. Futebol foi o que eu menos pratiquei até. Mas eu sempre tive muito interesse no futebol. Não à toa, quando eu estava no primeiro ano do ensino médio, me veio o clique de me tornar árbitro de futebol, né? A maioria sonha em ser jogador, eu estava sonhando já, quando eu estava no ensino médio, em ser árbitro de futebol, só esperando fazer 18 anos, lá naquela neura, assim, apaixonado mesmo, em estar dentro desse mundo e tudo mais. E aí fiz 18 anos, fiz o curso de arbitragem, sou árbitro formado pela Federação do Rio, atuo nas categorias de base hoje em dia, mas então esse sonho sempre surgiu, assim, desde sempre. Fiz curso depois de árbitro de vôlei também, sou formado pela Liga de Vôlei do Rio. Enfim, eu sempre gostei dessa parte. Mas o esporte em si sempre me moveu muito. Eu sempre fui de acordar de madrugada para ver o vôlei feminino quando jogava Mundial no Japão. Sempre acordei cedo também, acordava de madrugada para ver Grande Prêmio de Fórmula 1, na época que o Felipe Massa corria ainda e tudo mais, Rubinho Barrichello. Então sempre curti muito. Confesso que eu não sou um cara muito da noite, não. Então vai ser um pouco desafio acompanhar essas Olimpíadas, mas estou tentando trocar o dia pela noite. Também não sou do café, nunca tomei café assim. Cheguei a provar um gole ou outro, mas não tomo de jeito nenhum. Vou ver se depois das Olimpíadas isso se mantém. Então você tem que entrar no time Coca-Cola. A próxima pergunta o Thales já respondeu. Seria perguntando qual foi a primeira Olimpíada, né, que vocês acompanharam, como que foi a sensação. Você se lembra, Idris, qual que foi a primeira Olimpíada que você acompanhou assim? Cara, eu lembro se eu não me engano, eu me lembro um pouco da Olimpíada de Londres, 2012, que eu acho que passou na Band, se eu não me engano, ou na Record, acho que foi na Record. Eu lembro de acompanhar alguns jogos pela Record. Mas a Olimpíada de 2016 com certeza me marcou mais, porque eu trabalhei na Olimpíada em si. Eu trabalhei dentro da Vila Olímpica, eu era assistente de delegação, de uma delegação que talvez ninguém nunca escute, que é o país Mianmar, não sei nem se vocês conhecem, mas eu fui assistente de delegação dessa grande delegação composta de 7 atletas, e eu era responsável por encaminhar eles para treinamento, trazer do treinamento, acompanhar os chefes de Estado em todos os eventos que eles tinham que participar, meio que um tradutor, né, e aclimatador da cidade. Então foi uma experiência incrível. O Mianmar, com certeza, todos os atletas saíram na primeira semana de competição, então na segunda eu praticamente fiquei acompanhando o chefe de Estado que queria acompanhar os jogos,
Então eu meio que virei um espectador de luxo, porque eu tinha que acompanhar, infelizmente, ele em jogos como final do futebol masculino, semifinal do futebol masculino feminino, final do vôlei de praia, enfim, eu consegui ver muitos jogos dessa forma. E, enfim, me marcou demais. A minha primeira experiência que me marcou foi o Pan-Americano, né, 2007, foi aqui no Rio. Primeira Olimpíada, né, que vocês vão trabalhar exercendo a função de jornalista. Ele acabou de falar aí de uma experiência dele na delegação, mas queria que vocês contassem um pouco desses bastidores de cobrir a Olimpíada como jornalista. Como que foi essa preparação de vocês para esse momento? Vocês que estão fazendo um trabalho muito legal, né, na rádio, setor esportiva e também no portal de Todo Lugar. Fala um pouco dessa experiência de estar participando também de forma remota, né, de uma Olimpíada que acontece do outro lado do mundo. Bom, a gente vai se adaptando com essa forma remota, né? Eu acho que já está até um pouco dentro da normalidade hoje em dia. A gente está fazendo tudo, né, por videoconferência, reuniões por WhatsApp, enfim. Mas, assim, os bastidores é muito trabalho, né? Muito trabalho para cobrir as Olimpíadas, por exemplo. Eu estou trabalhando há 3 semanas numa planilha, que lá eu computo todas as informações de todos os atletas da delegação, computo os esportes, os horários, quem está classificado, dupla, é simples. Busco também informações, eu gosto muito de pesquisar, então eu tenho sempre muitas pesquisas sobre os históricos, quadros de medalhas, quantas medalhas o Brasil já conquistou, como é que o Brasil vai naquela modalidade. E eu, junto com o Idris e o Juliano Justo, que também trabalha com a gente na rádio, nós começamos há pouco tempo um podcast chamado Sintonia Olímpica. Ele já tem 4 edições e a partir dessa sexta-feira ele vai ao ar ao vivo todos os dias na programação e depois a gente vai disponibilizar nas plataformas de áudio a gravação. Mas vai ser assim puxado, né? Porque uma coisa é você fazer a preparação de uma semana e a gente está se aprofundando cada vez mais. Daqui a pouco o Idris vai falar também. A gente está se aprofundando cada vez mais. O Idris e o Juliano já entrevistaram alguns atletas, inclusive. Então a gente está criando uma proximidade. Eu acho que vai ser assim mais próximo ainda quando esses atletas conseguirem conquistar suas medalhas, quando começarem a aparecer, a gente está muito envolvido com esse processo de Olimpíada, que é um processo, agora falando do Em Todo Lugar, que a gente já começou há meses, né? A gente já vem preparando tudo o que a gente vai fazer por lá, vocês dois também estão envolvidos, há meses. Então a gente já vem se envolvendo, e agora hoje, por exemplo, teve o jogo da seleção feminina de futebol. O jogo era às 5, eu acordei 2h30 da manhã, porque eu não aguentava mais ficar na cama, porque ia começar os Jogos Olímpicos. Então, 2h30 da manhã eu estava igual um zumbi, e 5 horas da manhã eu estava congelando ali na varanda para não acordar ninguém vendo o jogo. Mas são os perrengues que a gente passa para fazer aquilo que a gente gosta, né, Idris? Olha, com certeza, completando a sua fala, eu descobri hoje que eu tenho uma certa ansiedade com eventos importantes. Pela arbitragem, às vezes eu tenho que acordar 4, 5 horas da manhã para ir para um jogo que é a 2 horas de distância, então eu não consigo dormir no dia, eu acordo horas antes, e hoje eu percebi isso de novo, porque quando eu boto o alarme de 5 horas para antes, eu não consigo dormir. Eu sei que eu acordei 2 horas da manhã hoje, aí falei, putz, ainda não está na hora. Aí fui, tentei dormir, cochilei, sonhei que o Brasil já tinha jogado e perdido, e aí quando eu acordei eram 3 horas da manhã. Eu Aí eu também. falei, aí eu falei, não é possível, ainda são 3 horas da manhã. Eu tentei cochilar de novo, acordei 4 horas, aí eu falei, não é possível, vou só esperar aqui da hora e tudo mais. Mas enfim, sobre a sua questão, eu acho que essas coberturas estão sendo muito legais, porque eu posso trabalhar de outra forma, né? Eu trabalhei dentro, assim, mas não como jornalista, e agora eu posso realmente fazer da forma que eu gosto, que é pelo jornalismo, que é a profissão que eu escolhi. E eu estou também encontrando certas funções que eu gosto mais de fazer. Então, por exemplo, o podcast que a gente está, eu, o Thales e o Juliano, Sintonia Olímpica, também é uma paixão que eu estou encontrando, esse desejo de fazer podcast, de produzir podcast, é uma área que eu gosto bastante, e também pelo portal Em Todo Lugar, a gente também está criando um podcast, então já saiu o primeiro episódio, se vocês quiserem conferir aí depois,
Então, são projetos muito bacanas e que eu estou me encontrando na função de podcaster, digamos assim. E outra função que eu gosto muito é, o Thales falou um pouco, eu não tenho tantas habilidades de Excel, mas eu estou me encontrando também bastante na função de pesquisador. Então, eu vou estrear pela Rádio Sintonia Olímpica comentando o jogo de vôlei na sexta, né? E eu percebo que eu preciso, eu não me sinto bem se eu chegar no dia e eu não tiver uma pesquisa prévia, se eu não tiver 10 páginas de pesquisa antes, eu sinto que vai estar faltando alguma coisa. Então, tem que passar histórico completo, informação de todos os jogadores, últimas notícias de cada jogador. Então, eu fico muito ligado nessa parte, é uma função que eu estou gostando bastante. Então, acho que a Olimpíada serve para isso, para eu encontrar mais ou menos que funções eu gosto mais de fazer, até porque eu ainda estou na faculdade, terminando, e aí para saber onde que eu me encontro também no mercado de trabalho. Vou aproveitar que vocês estão inteirados, né, ligados já com as notícias aí da Olimpíada. Queria que vocês falassem um pouco das principais notícias e do que está rolando lá em Tóquio. Eu acho que nós temos assim a destacar, como a gente já conversou aqui, a vitória da seleção brasileira, né? Porque a gente esperava uma estreia boa, mas foi muito além da expectativa. O Brasil fez 5-0 jogando muito bem. Tá num grupo que tem uma chave com a Holanda, que é a atual vice-campeã do mundo, que goleou a Zâmbia por 10-3, o jogo com mais gols na história da Olimpíada. Então, um confronto entre Brasil e Holanda na próxima rodada vai ser parada dura para as meninas, mas a gente, claro que torce para o Brasil avançar. E o lado negativo da história de hoje é do tênis, né? Vem o Bruno Soares, que acabou sofrendo com muitas dores no voo e ao desembarcar recebeu o diagnóstico de apendicite, precisou fazer uma cirurgia às pressas e aí ficou de fora. O Marcelo Melo vai fazer dupla com outro tenista que se classificou também há pouco tempo, né? E a gente até noticiou lá no podcast, o Marcelo Demoliner, ele se classificou já depois que a delegação estava fechada, assim como uma dupla feminina também do tênis. E então, assim, meio que de surpresa, uma notícia ruim, porque o brasileiro já estava lá em Tóquio e ele vai ficar de fora. Ele por conta de apendicite, mas hoje saíram também, são 85 casos confirmados pelo COI até agora de Covid-19, e todos os atletas que estão contaminados estão automaticamente eliminados dos Jogos Olímpicos. Então tem essa parte um pouco triste também, né, Ides? Com certeza. Acho que eu faço da sua fala um pouco a minha. Primeiro, eu fico feliz com o tamanho da delegação, que é a maior da história fora do Brasil. A gente chegou a ter 462 no Rio 2016, mas por conta de muitas vagas por ser país sede. E a gente ultrapassou os 277 de Pequim 2008, já estamos com 301 nesse momento, justamente por causa do tênis. No podcast do Em Todo Lugar, inclusive, eu brinquei no primeiro episódio de ontem, terça-feira, que o tênis foi responsável pelas últimas surpresas e que poderia ainda ter surpresa, falei brincando. E aí, realmente, hoje teve mais uma surpresa do Bruno Soares, infeliz pelo menos, e que não foi por Covid, por incrível que pareça, acabou cortado dos jogos. Então isso mexe bastante com a questão do tênis e tal. A gente inclusive entrevistou, a gente conseguiu uma baita entrevista com o Marcelo Melo, que é a dupla dele, a quarta Olimpíada dele já na carreira. Mas enfim, isso aí é muito bacana. Eu acho que o ponto negativo, expandindo um pouco mais o que o Thales falou, é realmente a Covid. Assim, a gente fica muito ligado por um lado, porque a gente quer saber toda hora quantos números tem, se alguém mais pegou, se tem mais alguma baixa. Graças a Deus ainda não pegou no Brasil ainda, mas pode ser que pegue, né? Não sabemos. E são baixas importantes. Assim, hoje foram, criando um podcast lá do Em Todo Lugar, a gente viu que tem 3 casos novos de Covid de atletas, sendo que um deles é uma atleta do tiro esportivo, a Amber Hill, se eu não me engano, que é número 1 do mundo e foi vice-campeã na Rio 2016. Então, como é que você está há 2 dias de começar uma competição e a principal atleta da modalidade praticamente está fora, né? Vários atletas também que deixaram de ir no tênis, por exemplo, o Rafael Nadal. E, enfim, é complicada essa questão e a gente vai ter que ficar atento para ver se isso escalona, se
se isso cresce, mas esperamos que não, né? Esperamos que não. Você já falou um pouco da delegação, né, Idris, que é a maior do Brasil fora, né, do país. Que se falasse um pouco da expectativa do Brasil, como que o Brasil chega para essa Olimpíada, quais são os esportes que o Brasil é favorito, onde que pode beliscar medalha. O Brasil costuma ter muita tradição, né, no futebol, no judô, no vôlei, natação, é por aí mesmo? Quer que eu comece, Thales? Então, cara, eu acho que o Brasil tem boas chances aí em algumas modalidades. Primeiro, eu cito que o Brasil, por enquanto, ainda não teve cortes por Covid, graças a Deus, como eu falei, mas o Bruno Soares saiu por apendicite e o Fernando Reis, que era o grande representante aí do levantamento de peso, um nome que estava aí entre os top do mundo há muito tempo e acabou saindo por causa de doping, né? Ele e a Fernanda Borges também, do lançamento de disco, por conta de doping, acabaram cortados das Olimpíadas. São baixas importantes e o Fernando Reis, inclusive, seria um grande candidato aí à medalha de prata, provavelmente. Mas, enfim, tirando eles, acho que o Brasil se deu bem com novas modalidades que entraram, o surf e o skate, por exemplo. O skate, o Brasil tem 12 atletas participando. É possível que leve ouro, prata e bronze em todas as modalidades, quase. Mas, enfim, vamos ter que esperar para ver. O surf também bem forte, com Medina, Ítalo Ferreira. E a natação a gente segue na esperança, né? O Brasil só tem uma medalha de ouro na natação, que foi o César Cielo, inclusive com um recorde olímpico e mundial depois. E o Bruno Fratos, que está na mesma prova do Cielo, 50 metros livre, pode ser que ganhe uma medalha, então uma esperança na natação. E só para fechar a minha especialidade, digamos assim, até o momento, o vôlei. Eu estou acompanhando bastante o vôlei e eu acredito bastante nas duas seleções, apesar da feminina estar um pouco abaixo. A gente tem China voando demais e os Estados Unidos também muito bem. Então, o Brasil aí talvez, se a gente der a sorte de conseguir pegar uma dessas duas só na semifinal, pode ser que a gente consiga uma medalha de bronze. Quem sabe na final aí a gente já garante uma prata. E aí pode acontecer qualquer coisa também, vai que a gente cresce também na competição e leva o ouro. E já no masculino, eu acho que o Brasil tem tudo para vencer. A gente vem de 4 finais olímpicas seguidas. O Brasil foi campeão em Pequim 2008, foi prata em Londres 2012. Quer dizer, foi prata em Pequim e Londres, foi ouro em 2004, e aí foi ouro também em 2016, 4 finais consecutivas, e chega de novo com o status de chegar na final aí, pelo menos a prata está garantida, porque não vejo ninguém sendo páreo para a seleção masculina, que tem os principais nomes, é uma seleção um pouco menos rejuvenescida, provavelmente é a última Olimpíada de muitos dos atletas aqui não, né, lá em Tóquio. Então, esperar para ver um pouco como é que vai ser, porque prometem bons jogos aí. O que você tem para dizer aí, Tati? Emendando, já que você está falando do vôlei, eu citaria o vôlei de praia, que é sempre uma modalidade que o Brasil chega na final. Tem aí os atuais campeões, o Bruno Schmidt e também o Evandro, e eles estão em duplas diferentes, né? Dessa vez eles vieram com duplas diferentes. Eu falei Bruno Schmidt e o Evandro, mas é o Alisson e o Bruno Schmidt. O Brasil, que já tem 13 medalhas, né, na história do vôlei de praia, eu acho que o Brasil sempre vem forte nessa modalidade. Então, eu não descarto nada. Se o Brasil fizer uma dobradinha, porque tem 2 duplas no masculino e 2 duplas no feminino, então eu sempre acho possível o Brasil aprontar no vôlei de praia. Dos esportes coletivos, eu citaria o futebol, que, como o Rafael disse, o Brasil sempre tem tradição, então é sempre bom respeitar. Não dá para brincar com a Marta, né? A gente viu hoje, não dá para brincar quando a seleção feminina ela joga muito e quando a Marta está inspirada sai de baixo porque não vai dar jeito para ninguém. Então a seleção feminina é uma das seleções, não é a favorita, mas ela pode surpreender. E eu também não vejo a seleção masculina com tanto favoritismo, mas defende o título olímpico. E o Brasil no futebol é o Brasil no futebol, então a gente tem que respeitar e dar todo o crédito. Destaco também dos esportes individuais, algumas modalidades que o Brasil não tem tanta tradição assim. O Isaquias Queiroz na natação, e o único brasileiro que conquistou 3 medalhas em uma Canoagem. edição de Olimpíada.
E eu falei o quê? Natação. Tá vendo? O Tico e o Teco. Eu destaco então Isaquias Queiroz da canoagem, o único brasileiro que conquistou três medalhas na mesma edição uma mesma edição de Olimpíada. Também destaco a Bia Ferreira do boxe, com quem a gente bateu um papo na semana passada, no episódio do podcast que foi ao ar na sexta-feira. Ela também é uma das grandes favoritas à medalha na sua categoria. E correndo ali por fora, o Thiago Braz, que não vem com tanto favoritismo assim do salto com vara, mas é o atual campeão, inclusive com os recordes, né, que conquistou na Rio 2016. É sempre atual campeão, vem sempre com certo favoritismo aí. Eu acho que o Thiago Braz vem muito bem para esses Jogos de Tóquio também, Rafael. Ok. O Idris falou já um pouco dos esportes estreantes, né? Que o Brasil se deu bem com a entrada do skate e do surf. Entraram também o beisebol, softball, o karatê e a escalada, né? Eu queria que vocês falassem, o Idris já falou que o Brasil se deu bem, que tem chances de medalha. Queria que vocês falassem se vocês concordam com a inclusão desses esportes. E aí já aproveitar para emendar dois assuntos, né? Primeiro, a polêmica do Gabriel Medina, né? Que, com a esposa dele, que ele queria levar a Yasmin para Tóquio, acabou barrado pelo Comitê Olímpico Brasileiro e ele afirmou que não está 100%. E também sobre a Raíssa, né, que é a caçulinha do Brasil, a atleta mais jovem, né, brasileira aí em Olimpíadas, tem apenas 13 anos. Queria que você falasse também desses dois assuntos. Quer falar, Thalio? Não, completando o que eu falei antes, né? A gente tem 5 modalidades novas, mas o Brasil só está no skate e no surf. As outras 3 o Brasil não conseguiu classificação, até tentou um pouco no karatê, por exemplo, mas acabou ficando de fora. Mas eu acho que deu uma balanceada boa, porque se das 5 a gente está em 2, mas nessas 2 a gente tem chances absurdas de medalha, então é para ficar de olho. E principalmente no skate, né, que tem muitos representantes. Eu vou deixar a fadinha para o Thales, mas sobre o Medina, eu acho. Assim, eu fiquei um pouco chocado no início dele não querer trazer o treinador dele, assim, como assim, né? Mas depois veio a notícia de que a esposa estaria grávida, e aí ele queria levar por isso. Eu acho que continua não se justificando, já que ele está numa Olimpíada e quem vai treinar ele é o treinador dele, né? Mas eu não gosto muito de jogar tanta pedra na pessoa, sabe? Eu acho que ele teve as razões dele, ele queria levar a esposa por causa, enfim, por essa questão ou talvez por outras. Eu não levaria, eu não concordo muito com a decisão, assim como o comitê não concordou e ela acabou não indo, mas a gente tem que entender as razões dele e tudo mais. E aí, Thales? E o skate também vem bem forte, né? Há controvérsia. Você viu o tamanho da mala que o Gabriel Medina chegou lá em Tóquio? Ela pode estar por ali. O skate foi muito forte. A Fadinha, né? Ela não gosta muito de ser chamada assim, mas a Raíssa Leal, ela tem apenas 13 anos, se eu não me engano, 13 anos e 7 meses, e vai ser a brasileira mais nova, a atleta brasileira mais nova a disputar uns Jogos Olímpicos. Eu estava até vendo uma reportagem hoje falando justamente sobre o skate, que é a modalidade que reúne os atletas mais jovens, né? Tem uma atleta japonesa de 12 anos, por exemplo, e outras tantas de 15, 16, enfim. Na categoria que a Raíssa Leal compete, ela junto com a Letícia Buffoni e com a Pamela Rosa, são as 3 favoritas. São favoritaças e eu não me espanto, inclusive é a minha aposta que o Brasil vai fazer aí pela primeira vez um pódio triplo. Eu acredito que essas 3 possam fazer isso, apesar de os skatistas brasileiros estarem reclamando das pistas de skate lá em Tóquio. Estão dizendo que está travando muito o skate, que aquilo pode causar muitas lesões. Vamos ver até que momento isso pode atrapalhar. Você falou aí dos esportes que foram incluídos, eu queria também deixar meu pitaco, que eu acho que todo esporte devia estar na Olimpíada.
é esporte, tem a federação, tem os seus campeonatos, tem tudo direitinho conforme o COI determina, eu acho que tinha que estar na Olimpíada. Futsal é um, por exemplo, que eu sinto muita falta na Olimpíada. Futebol de areia eu acho que é um que cabia e muito bem na Olimpíada, mas eu acho que num futuro não muito distante, esses dois esportes vão estar por lá. Nesses jogos também nós tivemos outras modalidades dentro de esportes, né, como o basquete 3x3, que o Brasil até foi bem. O masculino foi até bem no pré-olímpico, se eu não me engano, caiu nas quartas de final ou na semifinal. Não é Acabou isso? pegando a França nas quartas de final, que era a seleção principal, e aí acabou caindo. Então, o Brasil até foi bem nessa competição, mas ainda é uma coisa que não é muito forte por aqui. Então, o Brasil acabou não tendo representantes. Aliás, eu diria que foi a grande decepção dos Jogos Olímpicos. O basquete, o Brasil não tem representantes em nenhuma das 4 modalidades, né? Masculino, feminino, 3x3 masculino e 3x3 feminino. O Brasil não se classificou. Eu diria que foi a grande decepção dessas Olimpíadas, Rafael. Primeira vez que isso acontece. Tanto masculino e feminino ficam fora. Ô, Rafael, só completando, eu concordo super com o Thales. Eu acho que eu sou amante do esporte, acima de tudo, e eu acho que todo esporte tinha que estar na Olimpíada para mim. Para mim não faz diferença, eu só vou assistir mais coisa e vou poder assistir e curtir muito mais esportes. E sobre a Raíssa também, já que estava falando de recordes, ela se tornaria a atleta mais jovem aí a ganhar uma Olimpíada, no Brasil pelo menos, principalmente no feminino, a diferença é bem grande, se eu não me engano, foi até no nosso último episódio que a gente falou, a recordista aí mais jovem é a Thaísa, do vôlei, que ganhou com 21 anos, então é uma diferença de quase 10 anos. O Gabriel Jesus no masculino, que tinha 19 na época, então é uma diferença bem grande se a Raíssa Leal levar essa medalha. O Thales falou ali de que são não só o Brasil que está com atletas novos no skate, né? Todos os países ali, a mais jovem é do Japão e tem outros ali de outros países também muito jovens. E o skate em geral pode quebrar esse recorde de ser o esporte com atletas mais jovens, né, a ganharem medalha. E a gente falou já das presenças, das estreias. Queria que você falasse um pouco das ausências, né, do tênis. Teve essa notícia hoje. E também não vamos ter os principais tenistas, né, o Rafael Nadal nem o Roger Federer. O Brasil, pela primeira vez, como o Thales falou, não vai levar nenhuma seleção de basquete. E também da torcida, né? São só 3 províncias que liberaram público. Hoje, por exemplo, no jogo do futebol feminino, teve público bem reduzido, mas teve. Queria que você falasse também dessa ausência de público e dessa rejeição, né, essa desconfiança dos japoneses em relação à Olimpíada por causa do coronavírus. Eu vou deixar para o Idris comentar a parte do tênis e eu vou deixar para comentar a parte do público, porque eu sou um cara que bato muito nessa tecla, né? Nós aqui, por exemplo, no Brasil, fechamos tudo, paramos tudo, quando tínhamos pouquíssimos casos de Covid. E hoje que a gente tem uma média que caiu bastante, e que bom que caiu, mas ainda é de 1.400 mortes por dia, a média, o Flamengo vai colocar 15 mil espectadores no estádio de futebol hoje, porque o Flamengo está fazendo toda a força para voltar com a sua torcida. E o Flamengo, o tempo todo, está indo forçando a barra para que isso aconteça. Isso é muito triste. Você vê que o jogo do Brasil, o estádio tinha capacidade para 50 mil pessoas. 10 mil pessoas era o público que estava liberado. O que a imagem mostrou não tinha. Se tivesse 200, 300 pessoas ali, era muito. O povo japonês é um povo respeitoso, então eles estão desconfiados dessa Olimpíada porque eles são um povo higiênico, um povo respeitoso, um povo educado, ao contrário do que infelizmente a gente vê por aqui. Então, eles são um povo que, quando você fica resfriado, você usa máscara. Por quê? Porque você não vai contaminar os outros com seu resfriado. Então, a máscara, para eles, não tem nenhuma dificuldade. Eles sabem cumprir as regras. E o Japão,
tá passando por uma onda, né? Tanto que tinha decidido que ia ter público reduzido e agora decidiu que não vai ter público. Só o futebol vai ter público, se eu não me engano, e o beisebol e o softball, né? Em algumas províncias, são 3, né, que você disse. Então, é pouco, né? Vai ser uma Olimpíada diferente. Eu acho que a questão da torcida pode influenciar, como influencia no futebol, por exemplo, que a gente acompanha mais, né? Que passa mais. Isso influencia muito, né? Um time que normalmente não ganharia daquele outro time se aquele time tivesse com a sua torcida ali ao seu lado, dando aquele apoio, aquele incentivo, porque a gente sabe que alto-falante não é torcida. Então, eu acho que isso pode influenciar. Por causa disso, nós tivemos algumas desistências dos tenistas mais famosos, né? E o Idris vai comentar isso adiante, mas assim, eu sou totalmente contra ter público. Não acho que é a hora ainda. Eu acho que não é. Eu vi alguma coisa dizendo que a CBF está estudando voltar em setembro. Não acho que é o ano para fazer isso ainda. Eu acho que talvez, de acordo com os números, de acordo com a vacinação, em janeiro começa a avaliar nos campeonatos estaduais, que são menores, que são regionais, e aí vai fazendo assim. Eu acho que o COI está muito certo em manter o público distante, ainda mais com a desconfiança do público japonês em cima dessa Olimpíada. Completando a sua fala, eu não gosto de generalizar, mas eu acho que falta um pouco de mobilização e o ponto básico é que a cultura de um país, o povo reflete a cultura do país, né? O Japão tem, se a gente for comparar com o Brasil, tem casos infinitamente em números mais baixos do que o Brasil, mas assim como aconteceu na Copa do Mundo, assim como aconteceu nas Olimpíadas, que teve protestos aqui, protestos lá, mas aí começa o evento e as pessoas esquecem. Naquela época não tinha nada de Covid, né? Mas você tinha vários protestos antes, e aí durante estádios cheios, tudo cheio, então isso acaba apagando e maquiando um pouco a situação, né? E eu acho que o jogo do Brasil hoje, do feminino, mostrou um pouco isso, que mesmo algumas províncias liberando, o público não foi, sabe? São só residentes do Japão e a maioria da população não tá afim das Olimpíadas. Então, tem um boicote nesse sentido, né? Mas, enfim, sobre a questão das ausências, eu gosto muito de tênis e eu faço também. Eu cito palavras do Marcelo Melo, que falou pra gente sobre esse ponto de torcida ainda. Ele falou que torcida muda jogo, cara. Ele lembra em 2016, quando eles perderam e via pessoas chorando na arquibancada porque a dupla tinha perdido, e eles sentem muito isso, segundo ele. E com certeza devem sentir muito, sabe? E sem público, sem. Eu fui em loco em alguns jogos na Rio 2016 de tênis, por exemplo, e, cara, a atmosfera é absurda. Tênis é conhecido por ser um esporte já silencioso, mas eu fui num jogo que agora eu não me lembro o nome, mas eu lembro que de um lado era o Del Potro da Argentina e do outro, se eu não me engano, era um brasileiro, alguma coisa assim. E era uma torcida absurda, parecia um jogo de futebol, assim, todo mundo gritando e cantando cantos de torcida e tudo mais. Foi um negócio assim de maluco para um jogo de tênis. Eu acho que essa é a grande diferença, o clima que se cria, não é só a voz, sabe? Eu acho que a presença das pessoas cria um clima, cria uma atmosfera para aquele evento, né? Mas, enfim, sobre o tênis, eu fico completando, né? Sobre o tênis, eu fico meio triste, assim, das pessoas não darem tanto valor. Cito novamente as palavras do Marcelo Melo, que ele sempre deu muito valor para as Olimpíadas. Ele acha que é muito importante você representar o seu país e tudo mais. Mas, infelizmente, alguns outros, eles pensam mais em questões pessoais, questões físicas também, questões de carreira. Então, Roger Federer vai ficar fora, Rafael Nadal vai ficar fora. O Rafael Nadal, eu acho que ele ficou puto porque ele perdeu para o Djokovic em Roland Garros, e aí ele meio que desistiu da temporada, tá dando um tempinho para descansar. Mas isso, se por um lado muitos atletas saíram, por outro, outros vêm com muitas chances. Grandes nomes do feminino também saíram, então a Ashley Barty, que é a atual número 1 do mundo, vem como grande favorita para conquistar, e além dela tem a Naomi Osaka, que sofre um pouco com questões aí de ansiedade, depressão e tudo mais, mas que também vem como um nome forte, e quando ela tá 100%, ela é um nome
fortíssimo, já mostrou isso. E no masculino, principalmente no masculino, que muitos nomes saíram, então o Djokovic, que foi confirmado, provavelmente vai levar, e ele quer muito isso, e ele não tem nenhuma medalha em Olimpíada ainda. Eu vi, inclusive, o jogo do Marcelo Melo contra o Djokovic, que eles eliminaram o Djokovic nas duplas, na Rio 2016. Então eu sinto que ele está querendo muito esse título, e não à toa ele está vindo para a competição. São baixas importantes, acabam diminuindo um pouco o torneio, mas são grandes nomes, eu acho que vai ser uma competição bem bacana. Vocês falaram no podcast ontem, não foi ontem que foi ao ar, né, o primeiro podcast de todo lugar, também da patrocinadora, né, da Toyota, que não quer mais botar o nome dela na Olimpíada e que não vai estar presente nenhum representante na cerimônia de abertura na sexta-feira. Queria que você falasse também dessa decisão da Toyota. Eu acho que a Toyota é uma empresa japonesa, então, novamente, na tecla que eu toquei agora há pouco, o povo e a cultura do povo, ela acaba refletindo no país e na cultura do país. Então, a Toyota está ligada nas questões dos japoneses, os japoneses se colocam contra, a gente, eu acho que recebe só a ponta do iceberg do tanto de informação e de coisas que devem estar rolando lá no Japão. E a Toyota com certeza está ligada nisso e acabou se colocando fora, cara. Ela respeita as opiniões e posições do público, né? Eu agora não lembro, teve um caso de vários patrocinadores saindo também, agora eu não lembro qual competição que é. Mas eu acho que é isso. Eu acho que a Toyota reflete um pouco a opinião do público e leva muito em consideração. Hoje em dia as marcas consideram e levam muito em consideração o que o povo quer e o que o povo tá dizendo nas ruas e nas redes, né? Uma outra competição que teve essa debandada de patrocinadores foi a Copa América, né? Muitos patrocinadores não concordaram com a realização do torneio e acabaram fazendo essa debandada. As empresas têm feito muito isso, né? Os próprios jogadores e atletas perdem patrocínio por conta de suas ações, como foi o caso do Neymar com a Nike, né? Aquela polêmica toda. E o Neymar acabou tendo seu contrato rescindido com a Nike. Então as empresas têm visto cada vez mais esse lado, o lado humano, vamos dizer assim, né? E também a imagem da marca associada àquele evento. Estamos chegando ao fim e quero desde já agradecer vocês por toparem, né, participar do programa. E quero deixar agora aberto espaço para vocês divulgarem o trabalho lá da rádio, do portal. Vou deixar os links na descrição, mas já pode falar onde que as pessoas podem procurar, né, esses conteúdos da rádio e do portal. Fique à vontade. Eu vou no portal, você vai na rádio, Thales. A gente faz essa dobradinha aí de novo. Eu estou um pouco mais à frente no portal, então é um projeto muito bacana aí da faculdade, da faixa, que a gente tem um portal de jornalismo online. E aí a gente criou essa ideia do podcast de trazer um pouco a agenda do dia, últimas notícias, para manter as pessoas atualizadas e tal, e tudo que está rolando lá em Tóquio, um podcast mais curto e que consiga trazer informações aí. Eu estou tendo um feedback legal aí de alguns amigos que estão assistindo e tal, assistindo não, escutando, né? E acho muito bacana. Então, quem quiser ver, tá no Spotify, é só buscar por Em Todo Lugar no Spotify, que você deve achar. E no site também oficial nosso lá, emtodolugar.faixa.edu.br, vai ter também todas as informações e a gente vai lançando também matérias todos os dias com link para o podcast. E a Rádio Sintonia Esportiva também, outro grande projeto aí, o Thales pode falar melhor, mas está sendo muito legal fazer. Estamos os três lá na Rádio Sintonia Esportiva. Você que está assistindo a gente pode acompanhar o nosso trabalho por lá. Ao longo dos Jogos Olímpicos estaremos pelas madrugadas afora. Eu estou essa semaninha de descanso, mas na semana que vem estarei em todas as madrugadas. Eu narrando, Idris comentando, Rafael comentando também. E acompanhando, a gente vai fazer o Madrugada Sintonia, que vai basicamente das 10 da noite até 9, 10 horas da manhã, o horário que vão se encerrando a programação do dia, a gente vai se revezando. E também divulgar o nosso podcast, né, o Sintonia Olímpica, que é um podcast semanal, mas que durante as Olimpíadas, excepcionalmente, ele vai ser diário,
2 horas da tarde, ao vivo, na programação da Sintonia Esportiva. E se você não conseguir acompanhar ao vivo, ele vai ficar gravado lá no Spotify. É só buscar a Sintonia Olímpica que você já encontra por lá. Então é isso. Muito obrigado de novo, Thales e Idris. E vão lá acompanhar o trabalho deles na rádio e no portal também. Valeu, gente.